Olá, estamos chegando com o SBT Agro Triângulo. Aqui na TV Vitoriosa você já sabe, né? Tem muita informação, tem histórias e valorizamos as riquezas do Triângulo Mineiro. Vamos aos destaques do programa. Minas Gerais cria o movimento Minas Grita pelo Leite contra as importações do Mercosul para socorrer os produtores leiteiros. Veja também que produtores rurais de uma propriedade de soja estão otimistas com a produtividade acima da média esperada. Tem ainda as principais cotações agropecuárias e muito mais. SBT Agro Triângulo está no ar. A Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais está liderando um movimento nacional chamado de Minas Grita pelo Leite. O objetivo é pressionar o governo federal e socorrer os produtores de leite mineiros e de outros estados devido às importações desenfreadas de leite em pó dos países do Mercosul, que estão causando prejuízos a esses produtores e ameaçando a permanência deles na atividade. A repórter Maria Eduarda conversou com a deputada estadual Maria Clara, que vai participar desse grande movimento que será realizado na segunda-feira em Belo Horizonte. O pequeno produtor está vivendo um grande problema, uma crise, né, pela queda do valor, né, do mercado do leite. E aí eu queria que você me passasse a atual situação da crise do leite aqui em Minas, né? Nós temos produtores com custos fixos elevados, que, somado à pressão externa dessa importação, dessa política, na verdade, do governo federal de estímulo à entrada desses produtos advindos de países como Argentina, Nova Zelândia, Uruguai, isso tem comprometido as condições de participação e de atuação mercadológica desses produtores em condição de concorrência leal com o produto que entra. Retomo aqui que o produto que está entrando é um produto que tem qualidade, isso aqui nós não estamos questionando. Mas quando a gente fala de um país que tem autossuficiência, de um estado que tem autonomia nessa produção e que tem as cidades que lideram a produção nacional, a gente vê uma concorrência não só desleal, como uma desvalorização do nosso produto interno. Então, esse produtor que antes comercializava o litro de leite na casa aí dos R$ 3, e hoje vendo que ele caiu para menos de R$ 1,80, esse produtor, infelizmente, se vê sem alternativa, sem a possibilidade de, inclusive, falar numa sucessão desses empreendimentos, que muitas vezes são empreendimentos menores. Nós estamos falando aqui dos pequenos produtores rurais, que muitas vezes são organizados em cooperativas e que dependem também de um estímulo estadual e do governo federal. Agora, dia 18, vai acontecer esse movimento, né, que chama Minas Grita pelo Leite, né, que vai acontecer em Belo Horizonte. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse evento, o que vai acontecer, o que ele reivindica, né? Já que é relacionado a essa crise total que está acontecendo, que você está me falando sobre os pequenos produtores. Bom, esse evento vai acontecer em Belo Horizonte no próximo dia 18, segunda-feira agora, das 10 às 13, no pátio do Expo Minas, para que a gente possa mostrar primeiro a força da organização da nossa classe, desse setor produtivo, e que, inclusive, está perigando desaparecer com esse tipo de política predatória. Nós estamos falando de pequenos produtores que são organizados, muitas vezes dependem, né, desse cuidado e dessas cooperativas, que na verdade se tornaram um baluarte para a defesa desses interesses do setor, e o objetivo é justamente mobilizar não só os produtores, mas em torno deste setor também os nossos agentes políticos, que têm essa prerrogativa de fazer essa representação. Portanto, nós estaremos lá, eu com demais deputados estaduais que abraçaram o setor, com deputados federais também que estão sensíveis à causa, secretários de Estado, né, aqui de Minas Gerais, próprio governador também deve estar presente. Por quê? Porque quando a gente fala da produção de leite, nós não estamos falando de um movimento ideológico, nós estamos falando de uma causa suprapartidária, né? Como a senhora acabou de mencionar, né, essas são as possíveis consequências, assim, acabar com os pequenos produtores rurais em relacionados ao leite. E qual medida que você acredita que seria possível tomada para enfrentar essa crise, para enfrentar essa situação?
Eu acredito que, primeiro, nós precisamos trabalhar com a medida mais imediata, seria de urgência, né, verificarmos a possibilidade de aplicação de institutos parafiscais como regulação da entrada deste produto importado aqui. Quando eu falo isso, eu estou falando do imposto sobre o produto industrializado, né, sobre o leite que entra, inclusive o leite em pó, né, a reidratação, a própria permissão da reidratação deste produto aqui tem ocasionado esse prejuízo para os produtores internos. Então, nós precisamos de medidas concretas nesse sentido, que cessem a importação deste produto. Acredito que isso é o mais urgente, né? A médio e longo prazo, nós precisamos falar também da valorização do produtor local, com mais incentivos, inclusive com mais programas de qualificação, né? E tem um projeto de lei tramitando no governo, no Senado, um projeto que fala sobre a depreciação acelerada. Então, isso permitiria, inclusive, para fins de declaração de imposto, de apuração das alíquotas, para fim da declaração da CSLL e do IRPJ, isso nos permitiria, inclusive, abater parte desses créditos. Então, acho que a gente precisa ensaiar políticas públicas, efetivamente, de valorização do produtor interno, né? Deste mercado que nós temos aqui, que é um mercado pujante. Quem conhece, quem mexe com leite, sabe da dificuldade que nós enfrentamos no campo. Então, quando a gente traz isso para o campo de uma política pública que não só desestimula, né, a existência e a subsistência do produtor rural, do pequeno, do médio produtor rural, a gente também se depara com uma política que incentiva a entrada de pessoas que não contribuem de fato com o crescimento da economia, né, quando a gente fala de mercado interno. Então, tudo bem, se isso vai ocasionar em conflitos, em dificuldades diplomáticas, isso é um problema que o governo federal precisa sopesar e ver, primeiro, que ele está sacrificando o mercado interno, né? As pessoas que de fato contribuem para o crescimento não só do estado de Minas, como do país. Obrigada, Maria Eduarda, e agradeço também a deputada Maria Clara. A gente vai seguir acompanhando toda essa situação que tem afetado e muito o produtor de leite, principalmente o pequeno produtor. A manifestação será nesta segunda-feira, dia 18, e qualquer novidade você acompanha aqui no SBT Agro Triângulo. E agora você vai conhecer uma propriedade de soja que também enfrentou os desafios climáticos causados pelo El Niño e, apesar da forte estiagem, os produtores estão otimistas com uma produtividade boa, de 80 a 85 sacas por hectare. Acompanhe na reportagem. Em meio à forte estiagem provocada pelo fenômeno El Niño, diversas culturas de diferentes regiões do Brasil sofreram perdas significativas. Essa propriedade, em Uberlândia, possui 1.500 hectares de soja e chegou a enfrentar 20 dias sem chuva. No entanto, os produtores estão otimistas com uma produtividade de 80 a 85 sacas por hectare. O gerente da fazenda conta sobre as estratégias adotadas para lidar com as condições adversas. Olha, que o manejo que nós fizemos aqui, estamos usando biológico. Uma coisa que está desenvolvendo muito assim, para nós, tanto na parte hídrica, e também é um manejo que não usamos tóxico, químico, que está sendo muito bom para nós, tanto para o solo como para a nossa saúde. O ano passado, antes de nós começar a usar o biológico, aqui nós tiramos mais ou menos entre 70 a 75 sacas. E agora com o desenvolvimento dele, com a aplicação desse biológico, a estimativa é 80 a 85. Isso sim, está visível só de se olhar elas. Mesmo com essa crise hídrica que todo mundo vem acompanhando, os produtores estão até tristes, mas olha para você ver como que está a nossa soja. Bom, essa soja que ela foi plantada dia 20 de outubro e agora com o ciclo dela de 125 dias, agora nós já estamos no processo de colheita dela. Então, no caso assim, seguir o ciclo certinho dela, de 125 dias, e agora vamos fazer a colheita. A previsão de colheita de 80 a 85 sacas por hectare é animadora para os produtores, que, segundo eles, a tecnologia avançada dessa colheitadeira fez toda a diferença, pois garantiu uma colheita mais rápida e precisa, o que é crucial para obter maior produtividade e qualidade na colheita. Mas o principal fator que contribuiu para a boa produtividade foi o uso do controle biológico. Ele é responsável por controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças a partir do uso de seus inimigos naturais, que podem ser outros insetos benéficos, predadores,
parasitoides ou micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias. Daniel é o engenheiro agrônomo responsável pela implementação e explicou as características do produto aplicado na propriedade. O nosso produto que utilizamos foi o seguinte, ele tem duas características, né? Ele tem a característica do ácido húmico e fúlvico, né, que é um composto orgânico, onde que a interação dele com o solo ajudou muito nessa situação de estresse que a gente viveu esse ano. O ácido húmico e fúlvico ele ajuda na retenção de água, né, do solo, então a gente vai ter uma camada melhor de água no solo. Né, ele vai ativar a vida microbiota do solo, né? Então os micro-organismos tiveram uma interação maior, né, na situação aqui que a gente teve. Ela fez uma condição favorável, né, para o plantio, né? Então o ácido húmico e fúlvico deixa uma situação favorável para o solo para a gente fazer o plantio. E consequentemente vem a ação das bactérias, né? Que o nosso produto ele tem bactérias do gênero Bacillus e extrato de alga. O que essas bactérias vão fazer? Elas vão fazer uma interação maior com a semente, né? Onde que a semente, assim, nos primeiros hormônios da planta, que é a ação da auxina e da giberelina, ela vai ter um desenvolvimento mais rápido, né? Então ela vai ter um arranque germinativo mais forte, né? E essas bactérias ela vai fazer a raiz pivotante crescer mais fundo no solo e desenvolver as raízes secundárias, né? Então a gente deu mais robustez para a planta para ela conseguir chegar nessa situação de estresse. A gente deu mais resistência para a planta, a gente conseguiu controlar o nível de patógeno também, né? Evitar assim que alguns fungos chegassem até a semente também. Então a gente fez uma interação perfeita da vida do solo juntamente com a cultura instalada, né? Que foi a soja aqui na região. O engenheiro agrônomo também destaca que os produtos biológicos são mais sustentáveis e reduzem o uso de agrotóxicos nas lavouras. Isso não apenas preserva a saúde do solo e dos ecossistemas locais, mas também contribui para a segurança alimentar e a saúde humana. O produtor rural ele quer saber mais, fazer uma produção sustentável, né, onde que ele vai otimizar a sua produção diária sem ter que abrir área. Então, um dos grandes desafios que a gente tem é melhorar a produção, né? A gente chegar cada vez mais no teto produtivo da cultura, sem ter que abrir muita área, né? Então, alguma das coisas que a gente está utilizando, assim, que a gente está vendo grandes performances, é a utilização de produtos biológicos. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, você vai conhecer um produtor rural que adotou um manejo diferente para respeitar o meio ambiente. Continue aqui comigo, eu volto já!